Oi, gente linda. Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Tomara que sim, né? Vamos lá para nossa aula de história, tá? A Pro vai corrigir rapidinho a lição de casa. E eu já tinha corrigido, né, na live, mas estou corrigindo para quem não conseguiu participar da live, tá? Página 206, tinha uma cruzadinha, né? Você conheceu diferentes tipos de trabalho do passado e do presente. Responda as perguntas a seguir, colocando na cruzadinha o nome dos profissionais. Então, eu vou falar aqui agora, depois na outra tela eu já coloco, tá? Quem estuda direito poderá trabalhar como advogado. Profissionais que trabalham no comércio, vendendo produtos, são os comerciantes. Quem ensina os alunos nas salas de aula são os professores. Quem cuida da saúde dos animais é o veterinário. Profissional que usa máquina fotográfica como instrumento de trabalho é o fotógrafo, tá? Eu sei que no caderno de vocês dá um errinho aí, né? Então, façam o que vocês conseguirem. O que vocês não conseguirem fazer aqui na cruzadinha, respondam aqui, tá? Profissionais que trabalham no comércio vendendo produtos são os? Coloquem aqui, ó, comerciantes. Então, se não dá para responder lá na cruzadinha, coloca na própria pergunta, tá? Então, ficou assim. 1 ficou advogado. 2 ficou comerciantes. 3 ficou professores. 4, veterinário. E o 5, fotógrafo. Acho que foi aí que teve um errinho, né? Entre o 4 e o 5. Mas façam o que vocês acharem que é possível, tá? Coloca a autocorreção e o certinho. Conheça um pouco sobre o trabalho de seus pais ou responsáveis. E aí perguntem em que eles trabalham. Aí vocês iriam fazer o tipo de uma entrevista, né? Uma conversa com os pais. Eles gostam do trabalho que fazem? E se tivessem que escolher outra profissão, qual seria? Então, aí tudo é resposta pessoal, né? E você, o que gostaria de ser quando crescer? Também é uma resposta pessoal. Na 3, qual a importância do trabalho do campo para quem mora nas cidades? O trabalho realizado no campo é muito importante, pois é nesse local que são produzidos os alimentos que consumimos em nosso dia a dia, tais como frutas e legumes, tá? Eu já tinha falado desse, né? A lição de casa 2. Leia o texto abaixo sobre o trabalho. O nome do poema é O Mais Importante, da Isabel Cristina Silveira Soares. A gente sabe que é um poema por causa da distribuição, né, da formação aqui, ó. Ele foi escrito, ele está formadinho aqui em estrofes, né? A disposição é em estrofes. Cada linha do poema se chama verso. Cada grupinho de versos se chama estrofe, tá? Então, deixa eu ver na primeira estrofe. O trabalho é muito bom, engrandece o cidadão. Amando o que faz, não importa a profissão. Aqui não tem nenhum nome de profissão, tá? Na segunda estrofe, meu pai é pedreiro, minha mãe é lavadeira, meu avô foi carpinteiro e minha avó cozinheira. Aqui tem 4 nomes. Como disse a Lara, né, na live. No final de cada verso tem um nome de profissão. Muito bem, viu, Lara? Então, tem pedreiro, lavadeira, carpinteiro e cozinheira. Vocês pintarem bem suavezinho, um de cada cor, fica uma lição bem bonita, bem alegre, né, colorida. O pedreiro suja a roupa que a lavadeira vai lavar, mas também constrói a casa onde todos vão morar. Aqui temos pedreiro e lavadeira.
O carpinteiro faz mesa para o alimento colocar, mas a cozinheira com amor leva o mesmo a cozinhar, que é o alimento, né? Aqui temos carpinteiro e cozinheira. Seja qual for a profissão, não podemos negar. Fraternidade é a solução para o sucesso chegar. Percebo aí, então, o valor da união. Precisamos um do outro em qualquer profissão. Por isso, meu amiguinho, guarde bem com atenção. O mais importante é o amor no coração. É joia? Nessas últimas não tem nenhum nome de profissional. Profissão, né? Aí pinte no texto todos os nomes de profissões que apareceram. Aí quem pintou bonitinho já pode pôr um certinho. Essas profissões ainda são comuns atualmente? Sim. Ainda encontramos as profissões citadas no texto. Embora, cada vez mais, as lavadeiras estejam sendo substituídas pelas máquinas de lavar. Você concorda com o trecho que diz: precisamos um do outro em qualquer profissão? Era uma resposta pessoal, né? Mas é claro que a gente precisa, né, pessoal? A gente precisa um do outro em qualquer, não só em qualquer profissão, em qualquer situação. O ser humano nasceu para viver em grupo, né? Não nasceu para viver sozinho. Nasceu para se ajudar também, né? Uma espécie que gosta de se ajudar, tem solidariedade, tem empatia. Isso é bom. Represente no espaço abaixo qual é a profissão que você acredita ser a mais importante e explique por quê. Então, eu perguntei para um amiguinho, né? Ele falou médico, né? Ele acha que é a pessoa que cuida da saúde das outras pessoas, e aí as pessoas com saúde, elas conseguem fazer as outras coisas. Acredito que tenha sido por isso que ele tenha escolhido o médico. Bom, agora a gente vai lá para a página 171, Exploração e Descoberta. O que vocês vão perceber nos textos a seguir? Que são assuntos que nós já vimos em aulas anteriores, mas apesar de estarem repetindo, sempre dá uma aprofundada, né, no assunto. Então, por muitos anos ainda, vocês vão ver os mesmos assuntos em várias matérias, mas vocês vão perceber que cada vez que está sendo apresentado novamente aquele tema, né, aquele assunto, vem com um pouquinho mais de profundidade, tá? A menininha aí, super brasileira, está falando: como você ficou sabendo, o trabalho existe desde o surgimento do homem e ao longo dos anos foi se modificando. Vamos entender como essas mudanças aconteceram? O trabalho no campo. Há muitos anos, a divisão do trabalho era simples. Na grande maioria dos grupos que viviam juntos, os homens caçavam e pescavam, enquanto as mulheres cuidavam das crianças, das atividades domésticas e do plantio. Então, aqui tem um exemplo, né, de como que era a rotina deles. Quais eram as funções do homem, quais eram as funções da mulher. Olha aqui, ó. Os homens acabaram de caçar, tá vendo? As mulheres estão cuidando do que é mais assim, cuidar da caverninha, ou da casinha, ou da cabana, né? Cuidar de fazer o alimento para todos, ó, cuidar das crianças, tá? A gente já tinha visto isso. Nos diversos grupos indígenas, a organização das atividades era semelhante. O homem ficava com a responsabilidade da caça e pesca, e as mulheres eram responsáveis, né, por cuidar do plantio, responsável com a alimentação e também cuidando das crianças. E de novo, ó, os homens caçando, as mulheres aqui, ó, cuidando das crianças, vendo?
criancinha. Bem parecido, né? Com o que foi citado na outra página. Entretanto, com a chegada do colonizador português, né, quando os portugueses chegaram aqui em nossas terras em 1500, e o interesse dele, esse colonizador português, eram as riquezas brasileiras, os indígenas foram obrigados a trabalhar como? Cortando e transportando troncos de pau-brasil, que era uma madeira encontrada aqui ao longo do litoral brasileiro, e em troca desse trabalho, eles recebiam objetos de metal que até então eles nem conheciam, eles vieram a conhecer com o colonizador. Então, eles ganhavam machado, faca, tesoura, espelho. Então, no começo, eles trabalhavam, né, para o colonizador, mas eles ganhavam uma espécie de, sei lá, igual um presentinho, né? Alguma coisa assim. Não era um pagamento, mas era um mimo, vamos dizer assim, alguma coisa em troca, né? Então, aqui, quando os colonizadores chegaram, aqui os índios já estão trabalhando para os colonizadores, né? Essas novas ferramentas possibilitaram aos indígenas outras formas de trabalho. Então, com isso que eles ganhavam, né, dos portugueses, machado, faca, tesoura, espelho, então eles também já mudaram a forma de trabalho deles. O trabalho de corte das árvores de pau-brasil na Mata Atlântica ainda continuou por muitos anos, o que provocou a sua extinção. Tiraram tanto essa árvore, né? Para pegar o tronco dela, para exportar, né? Para mandar tudo lá para Portugal, para outros países da Europa. Tudo isso para ganhar dinheiro, né? Então, tiraram tanto, cortaram tanto, que aí a espécie dela acabou ficando em extinção. Os portugueses, a partir do interesse nas riquezas brasileiras, ocuparam o território brasileiro e trouxeram para cá mudas de cana-de-açúcar. A gente já tinha visto, né? Uma parte da lição utilizadas para produzir açúcar, que seria também vendido lá na Europa. Os locais de plantio e produção de açúcar eram chamados de engenho. Para o trabalho no engenho, os portugueses trouxeram da África muitas pessoas para fazer todos os tipos de atividades sem o recebimento de nenhum salário. Então, se a pessoa trabalha e ela não recebe nada pelo trabalho que ela realizou, então isso daí é caracterizado como trabalho escravo. Observe as principais dependências de um engenho. A gente já tinha, né, visto essa cena. Aqui fica a casa grande, né, do dono de toda essa propriedade. Aqui fica o canavial, que é onde está plantada a cana-de-açúcar, né? Aí, quando colhe, ó o carro de boi aqui que levava, né, o peso. Os bois que puxavam. Ou um, ou dois, né? Aí, tá vendo, ó, passa por aqui, por uma pontezinha, aí leva lá para moer essa cana. E aqui é a cozinha, onde tem que ver o que eles vão querer fazer com essa cana, tá? Se eles vão querer fazer rapaduras, como é que eles vão querer refinar, fazer forma de açúcar, né? Tem que ver como é que eles trabalhavam aí com essa cana. Aqui é a capelinha, né? Que é uma igreja pequenininha. E aqui a senzala, onde ficavam os escravos. Tá? Aqui temos mais plantações. Então, essa daqui, essa cena que é a cena de um engenho.
Como você já sabe, o senhor de engenho vivia na casa grande com sua família. Nela trabalhavam escravizados domésticos que realizavam todo o trabalho dentro da casa. Então, eram os escravos que realizavam tudo. Eles cozinhavam, eles arrumavam, eles cuidavam das crianças, aprendiam a sinhar, lavavam e passavam roupa, serviam as refeições, tá? Aqui um funcionário a passeio com sua família. Essa obra aqui é do artista Debré e reflete o cotidiano no Rio de Janeiro. E aqui também é do Debré, um jantar brasileiro naquela época. Assim, dando um pedacinho de comida para uma criança filha de escravos, né? Claro que elas também nasceram escravas. O trabalho no engenho de cana-de-açúcar. Para a produção do açúcar, ocorriam várias etapas de trabalho nos engenhos, desde o plantio da cana até a embalagem do produto para ser exportado. Todas essas etapas eram realizadas por quem? Pelos escravizados. Então, aqui, ó. Aqui que é o canavial, né? Onde fica o nome que se dá para a plantação de cana-de-açúcar. Então, eles plantavam, eles colhiam e eles transportavam a cana, tá? Aqui estão colhendo, já está na época de colheita, enchiam aqui os carrinhos de boi e transportavam. Depois de colhida, eles levavam a cana para a casa da moenda, onde essa cana era moída, tá? Usando esse processo aí, ó, nessa máquina. Era moída. Aí cozinhavam o caldo, né? Quando moeu, saiu um caldinho. Cozinhavam esse caldo na casa da fornalha, até esse caldo virar um melaço, né? Ele engrossava assim, virava um melaço. Em potes com formato de cone, o melaço era depositado para secar. Depois era retirado dos potes, quebrado, embalado e exportado. Então, era o açúcar deles da época, né? Era o açúcar mascavo. Ainda não sabiam como refinar o açúcar, né? O açúcar mascavo é bem mais saudável do que o açúcar refinado, esse açúcar branco. Então, vamos lá, o trabalho nas antigas vilas. Nessa época, além desses, existiam também nas vilas outros tipos de trabalhos, que eram exercidos por comerciantes, artesãos, mascates, barbeiros, sapateiros, marceneiros, administradores de vila, vendedores, entre outros. Aqui temos mais obras do Debré. Ele retratou como que era São Paulo em 1827. Bem bonito, né? Bom, todos os quadros dele são bonitos. Mas esse está bem realista. Aqui, Debré também retratou como que era no Rio de Janeiro. Tá? Um viajante austríaco, que é esse Rugenzas aqui, ao visitar o Brasil por volta de 1830, registrou por meio da pintura várias cenas do cotidiano. Nelas é possível observar os vários tipos de trabalhos desenvolvidos pelos escravos. Então, aqui, ó, escrava vendedora de frutas, tá vendo? Ó, ainda tinha que sair com o filhinho nas costas, sair para trabalhar, já carregava peso em cima da cabeça, né? Ainda carregava um filhinho e saía vendendo frutas pelas ruas. Aqui era um trabalhador da terra, né? Quer dizer que ele plantava, colhia. Além de Rugenzas, Joaquim Cândido Guilobel
também desenhou cenas de trabalhadores que ele viu nas ruas do Rio de Janeiro e arredores ali. Aqui, 3 bestas, né? Que são parentes do cavalo, do burrico. 3 bestas, um molecote e um tropeiro montado num dos animais. Aqui, uma negra pobre dando a mão ao filho que leva uma cana na mão, cana de açúcar. É bem gostoso chupar cana de açúcar, mas assim que chupa cana de açúcar tem que correr para o banheiro para escovar os dentes, porque dá muita cárie, principalmente nos dentes da frente. Então é gostoso, mas também tem que depois cuidar dos dentes, porque senão é muito, muito doce, gente. Mas é uma delícia. Aqui uma senhora viajando na rede. Olha só. Então ela não... para não se sujar, para não se cansar, né? Os escravos levando ela na rede. Que folga, né? Aqui, quitandeiras na feira, né? Vendendo também os alimentos. É certo afirmar que a forma de trabalho desempenhada pelos escravos no Brasil por aproximadamente 300 anos foi uma prática desumana. Eles viviam em condições precárias, eram trancados em senzalas, todos aglomerados e duramente castigados quando não atendiam às ordens de seus donos. Eles não tinham nenhum direito. Realmente, né, gente? Um tratamento desumano. O trabalho escravo deixou marcas profundas na história do Brasil. Mas com o passar do tempo, essa prática foi proibida e uma lei determinou que todo brasileiro, que todo trabalho, né, realizado por qualquer pessoa, esse trabalho tem que ser remunerado, tem que ser pago. Se você fez um trabalho, você merece um pagamento, né? Agora, diálogo com o texto. Leia cada uma das frases abaixo e assinale ou no balãozinho de verdadeiro ou no balãozinho de falso. A gente vai pôr um X, tá? Dependendo se a frase aqui citada for verdadeira ou falsa. Letrinha A. Há muito tempo, nos primeiros grupos da sociedade, o trabalho era organizado em atividades diferentes entre homens e mulheres. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Nas tribos indígenas, os homens eram responsáveis pela caça e pesca, e as mulheres tinham responsabilidade sobre os cuidados domésticos, a alimentação e as crianças. E isso, gente, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Põe autocorreção, põe os certinhos, tá? C. Quando os portugueses iniciaram a colonização nas terras brasileiras, utilizavam os indígenas para realizar trabalho. A princípio, trocando objetos com eles e depois também os escravizando. E isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O corte devastador do pau-brasil, que era uma árvore típica do nosso território, cortaram tanto que provocou a sua extinção. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Algumas atividades desenvolvidas pelos escravos nos engenhos eram remuneradas. Para algumas atividades os escravos recebiam um pagamento? Isso é verdadeiro ou falso? Falso, tá? Então, quase todas verdadeiras, né? E uma falsa. Também corrijam, tá?
Abaixo temos mais algumas obras de Joaquim Cândido Guilobel. Você consegue identificar o tipo de trabalho que está sendo representado nelas, né, nessas obras? Então, pensa um pouquinho, olha bem as cenas, né? Pensaram, observaram? Então, olha aqui. Número 1 está vendendo frutas. Número 2 está vendendo tecidos. E número 3 está carregando lenha, tá? Então, ficou assim. Número 1, vendedora de frutas. Número 2, vendedora de tecidos. Número 3, carregador de lenha. Tá? Você acredita que atualmente ainda existam trabalhos com condições semelhantes às do trabalho escravo? Bom, o trabalho escravo teve uma lei, né, que aboliu esse tipo de trabalho. Só que hoje em dia ainda tem muita gente que trabalha muito explorada, também trabalha de forma desumana. E isso é bem parecido com o trabalho escravo, tá? Embora a escravidão tenha sido abolida, ainda encontramos situações de exploração de mão de obra, tanto de adultos como de crianças. E essa prática, né, de explorar a mão de obra humana, uma prática muito semelhante com o trabalho escravo. Tá? Quem quiser pode aceitar, né, essa sugestão da Pro ou fazer do seu jeitinho. Gente, por hoje é isso, tá bom? Leiam mais os textos, tá? Se dediquem. E ainda hoje eu vou postar geografia, tá bom? Então, gente, bye bye para vocês e um beijinho especial da Pro. Tchau!